Jesus curou o jovem liberto de bradicardia, Congregação Cristã no Brasil. Era uma tarde tranquila de sábado, o sol brilhava suave sobre as casas da pequena cidade onde moramos. Eu, minha esposa e nosso filho, Lucas, de 19 anos, estávamos nos preparando para mais um culto na Congregação Cristã. Lucas sempre foi um jovem saudável, cheio de energia, trabalhador e dedicado aos estudos e à obra do Senhor. Nunca tivemos grandes preocupações com sua saúde, além dos resfriados comuns. Mas naquele dia, algo estava diferente. Desde a semana anterior, Lucas vinha se queixando de um cansaço incomum. No início pensamos que fosse apenas o desgaste do trabalho e das aulas, mas quando ele começou a sentir tonturas e uma fraqueza que o impedia até de levantar da cama, soubemos que não era normal. Minha esposa, com o coração apertado, colocou a mão em sua testa e perguntou: "Filho, você está sentindo mais alguma coisa?" Ele respirou fundo, como se o ar faltasse, e respondeu: "Pai, parece que meu coração está parado, ou muito devagar. Sinto como se fosse desmaiar a qualquer momento." Aquelas palavras nos deixaram alarmados. Imediatamente levamos Lucas ao médico. Após alguns exames, o diagnóstico veio como um golpe: bradicardia severa. O coração de Lucas estava batendo a apenas 35 batimentos por minuto, quando o normal seria entre 60 e 100. O médico explicou que em casos assim, o risco de desmaios, falta de oxigenação no cérebro e até mesmo parada cardíaca era grande. Ele recomendou a colocação de um marca-passo com urgência, dizendo que sem o aparelho, a vida de Lucas estaria em perigo constante. A notícia nos abalou profundamente. Como pais, sentimos um peso imenso no peito. Como um jovem tão saudável, que nunca teve problemas sérios, poderia estar passando por aquilo? Minha esposa chorou em silêncio no caminho de volta para casa, enquanto eu tentava manter a calma, mas por dentro, meu coração clamava a Deus: "Senhor, por que isso está acontecendo com nosso filho? Nós te servimos, buscamos teu nome, e agora isso? Onde está a tua mão poderosa?" Chegando em casa, Lucas se deitou pálido e fraco. Sua respiração era lenta, como se cada inspiração custasse um esforço enorme. Minha esposa sentou-se ao seu lado, segurando sua mão, enquanto eu me ajoelhei ao pé da cama. Não havia palavras que pudessem expressar nossa angústia, então fizemos o que sempre fizemos em momentos de aflição: oramos. Com lágrimas nos olhos, comecei a clamar: "Pai Celestial, olha para o teu servo Lucas. Tu conheces o seu coração, sabes que ele te ama e te serve. Senhor, nós não entendemos o que está acontecendo, mas pedimos que pela tua misericórdia, restaures a saúde dele. Se for da tua vontade, cura-o, ó Deus. Não deixes que esse mal prevaleça. Fortalece-o, dá-lhe ânimo e, se for preciso, usa até os médicos, mas que a tua glória seja manifestada." Os dias seguintes foram de grande prova. Lucas mal conseguia se levantar. Qualquer esforço, como caminhar até a cozinha, o deixava ofegante e com a visão turva. As noites eram as piores. Minha esposa e eu nos alternávamos para ficar ao seu lado, com medo de que a qualquer momento, seu coração parasse de bater. Uma vez, durante a madrugada, ele acordou assustado, suando frio e disse: "Pai, sinto como se algo estivesse apertando meu peito. Não consigo respirar direito." Corri para ligar para o médico, mas enquanto esperávamos, minha esposa orava em voz alta, com as mãos postas sobre a cabeça de Lucas: "Senhor Jesus, tu és o médico dos médicos. Tocou nos leprosos, curaste os paralíticos, ressuscitaste os mortos. Não há impossíveis para ti. Estende a tua mão e cura o nosso filho. Em nome de Jesus, ordenamos que esse mal saia dele." A fé dela me fortalecia, mas a dúvida às vezes batia à porta. E se Deus não quiser curá-lo? E se a vontade dele for que Lucas passe por isso? Esses pensamentos me atormentavam, mas então me lembrava das palavras do Senhor Jesus: "Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á." E assim continuávamos a orar, não só nós, mas também os irmãos da congregação. Quando a notícia se espalhou, muitos vieram nos visitar, trazendo palavras de ânimo e orando conosco. O irmão José, um dos anciãos, colocou as mãos sobre Lucas e orou com uma fé que contagiava a todos: "Senhor, tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim como curaste naqueles dias, cura agora. Que o nome do Senhor seja engrandecido." Os médicos insistiam na cirurgia para colocar o marca-passo. Diziam que era a única solução, que sem o aparelho, Lucas não teria uma vida normal. Mas em nosso coração, sentíamos que devíamos esperar em Deus. Não que fossemos contra a medicina. Sabíamos que Deus pode usar os médicos, mas sentíamos que devíamos buscar primeiro a cura divina. Então, marcamos um dia de jejum e oração em família. Naquela manhã, reunimos alguns irmãos em nossa casa.
Lucas, mesmo fraco, estava sentado na cadeira com os olhos fechados, enquanto todos oravam. Minha esposa leu o Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Aquelas palavras nos encheram de esperança. Enquanto orávamos, algo extraordinário aconteceu. Lucas, que estava com os olhos fechados, de repente os abriu e disse, com uma voz mais firme: estou sentindo algo quente no peito. Todos paramos de orar e olhamos para ele. Seu rosto, antes pálido, começou a ganhar um pouco de cor. Ele colocou a mão sobre o coração e disse: parece que está batendo mais forte, mais rápido. Minha esposa correu para pegar o relógio e medir os batimentos. Contamos 42, 45, 50, 55. O coração de Lucas estava acelerando. Todos começaram a louvar a Deus em voz alta. Glória a ti, Senhor! Tu ouviste a nossa oração. Mas a batalha não havia terminado. Nos dias seguintes, os batimentos de Lucas oscilaram. Às vezes subiam para 60, outras vezes caíam novamente para 40. Os médicos ficaram surpresos com a melhora repentina, mas ainda insistiam no marca-passo. Isso pode ser temporário, disseram. Mas nós sabíamos que Deus estava agindo. Continuamos orando, jejuando, buscando o Senhor com mais intensidade. Uma noite, enquanto estávamos todos reunidos no culto, o irmão que presidia fez uma oração especial por Lucas. Ele pediu que todos os presentes estendessem as mãos em direção a ele e clamassem a Deus. Foi um momento de grande unção. Muitos choravam, outros oravam em voz alta. Lucas, que estava sentado ao meu lado, começou a tremer. Não de fraqueza, mas como se uma força o atravessasse. Quando o culto terminou, ele se levantou e disse: pai e mãe, eu sinto que estou curado. No dia seguinte, fomos ao médico para mais exames. O cardiologista, ao verificar o eletrocardiograma, ficou boquiaberto. Os batimentos de Lucas estavam em 72 por minuto, perfeitamente normais. Isso não faz sentido, disse o médico. Bradicardia tão severa não some assim, do nada. Minha esposa, com lágrimas de alegria, respondeu: não foi do nada, doutor. Foi Deus quem curou o nosso filho. O médico balançou a cabeça, incrédulo, mas não pôde negar a evidência. Lucas estava completamente curado. Não havia mais necessidade de marca-passo nem de medicamentos. Seu coração batia forte, como o de qualquer jovem saudável. A notícia se espalhou pela congregação, e muitos irmãos vieram nos abraçar, glorificando a Deus pelo milagre. Lucas, que antes mal conseguia andar, agora corria, pulava, trabalhava sem qualquer cansaço. Sua alegria era contagiante. Deus me deu uma segunda chance, dizia ele. Não foi pelos médicos, não foi pela ciência, foi pela misericórdia dele. Hoje, passados alguns meses, Lucas está mais forte do que nunca. Ele testemunha em todos os cultos sobre a fidelidade de Deus. Quando eu estava fraco, ele foi minha força, diz ele. Quando eu pensei que não ia aguentar, ele me segurou. Não foi fácil, não foi rápido, mas Deus ouviu as nossas orações. Para nós, como família, essa prova nos ensinou muito. Aprendemos que mesmo quando tudo parece perdido, Deus está no controle. Aprendemos que a oração não é um ritual, mas uma conversa com o Pai, que ouve e responde. Aprendemos que às vezes a cura não vem no momento que queremos, mas no momento certo dele. E assim, com o coração transbordando de gratidão, nós louvamos ao Senhor por mais esta vitória. Não foi pela nossa justiça, não foi pelo nosso mérito, mas pela sua graça e pelo seu amor que não nos abandona. Que este testemunho sirva para fortalecer a fé de muitos, para que saibam que mesmo nas maiores lutas, Jesus está vivo e Ele cura. A Ele seja toda a glória, honra e louvor, pelos séculos dos séculos. Amém.